Olá, uma boa noite. Vamos aguardar as florzinhas estarem chegando. Daqui a pouquinho já estou começando. Hoje prometo não me alongar muito. Vamos aguardar mais um pouquinho as florzinhas chegarem. Então vamos lá, vamos começar mais uma live. Que delícia estar aqui essa noite com vocês. Mais uma semana da live que nós estamos fazendo desafio 30 lives sobre distúrbios urogenicológicos. Mas para quem não me conhece, eu sou Ioná Varela e eu cuido de mulheres com distúrbios urogenicológicos, mulheres com incontinência urinária. E nós estamos em vários canais, tanto do YouTube, Facebook e Instagram. Tá? Então eu peço que vocês que estão chegando agora, vendo esse vídeo, vendo essa live, que vocês ativem o sininho, que vocês curtam, que vocês coloquem em seguir, que compartilhe esse vídeo, que comente se vocês têm alguma dúvida. Compartilha com a vovó, compartilha com a vizinha, compartilha com a mocinha, com netas, com quem vocês acharem que pode se beneficiar desses conteúdos, pois conteúdos riquíssimos para mulheres, tá? Então, somente para se atualizar vocês, então nós estamos num desafio de 30 lives falando dos distúrbios urogenicológicos. Então, a frequência está sendo uma vez por semana de eu estar falando de algum tema.
hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre endometriose. Mas o porquê que eu resolvi fazer esse desafio, essas lives sobre os distúrbios, né? Porque eu sou criadora do método Força Íntima. Então, para quem não sabe, eu tenho um curso, né, que eu ajudo essas mulheres que têm incontinência urinária a ficarem livres, a se curarem de uma vez por todas da incontinência urinária. Mas como que começou isso? Lá atrás, em 2008, 2010, eu fiz um protocolo chamado Flor de Lótus. E através de tratando mulheres com esses distúrbios que levavam à incontinência urinária, ou somente quem tinha incontinência urinária, eu transformei o Flor de Lótus para um método Força Íntima para chegar na casa de vocês. Então, resumidamente, esse protocolo foi transformado num método que vocês em casa conseguem aplicar. Quando eu estava no físico, faço avaliação e vou tratar, era um meio que eu comunicava com vocês, florzinhas, com as mulheres ali, porque eu avaliava, e eu tinha esse contato de informações, porque muitas nem sabem qual tipo de distúrbio que tem, ou se tem algum distúrbio, ou se é somente a incontinência urinária, né? Que não é só isso, que é gravíssimo, é difícil, é pesado, porém, ela pode ser associada a um outro distúrbio, ou ela pode ser simplesmente o sintoma de algum distúrbio. E se não trata o distúrbio, é muito mais difícil conseguir tratar a incontinência urinária, porque o que está ocasionando ela não foi tratado. Então, o que acontecia? Quando eu estava nessa comunicação presencial, eu conseguia acompanhar melhor de perto e conseguia orientar ou até mesmo verificar essas questões. Então, por exemplo, muitas chegavam até mim por uma indicação, até hoje. Ah, porque não sei quem fez, porque eu vi. Chegam até a mim, mas nem sabem o que tem realmente, o que está ocasionando no corpo para levar uma incontinência urinária. Então, mediante isso, eu falei assim, eu preciso passar um máximo de informações sobre os distúrbios que existem, porque se ela reconhece algo, ela vai procurar ajuda com um médico, com um profissional, para ajudar nessa questão, para que nós consigamos tratar da incontinência, para que uma vez por todas vocês consigam se livrar da incontinência. Tá? Então, o intuito nada mais é que vocês tenham mais conhecimento de uma forma clara, de uma forma leve, sem vocabulários difíceis, para que vocês consigam olhar para o espelho e conseguir verificar as questões ou sentir o seu corpo, até mesmo para conseguir falar com o seu médico, né? Então, muitas nem sabem o que tem ou o que pode ter, porque aí nós temos hoje em dia um acesso bem melhor, né? Com o médico, informações, porém, muitas ainda negligenciam demais o seu corpo mediante a ir procurar uma ajuda, porque até mesmo foram criadas com o tabu de falando assim, tá com uma dor, é normal, isso é cólica, é normal, né? Se tem algo desconfortável, que nem tem mulheres que falam assim, parece que eu tô sentindo que tá saindo a bexiga, e fala que acha que é normal, peguei peso. Pegou peso, desenvolveu, mas pode ser uma outra coisa. Então, quando a pessoa se mune de informações, ela tem como correr atrás, né? E falar assim, eu vi isso, vou falar com o médico, vou fazer um exame. Então, o intuito desse canal nada mais é que passar informações para vocês, para que cada vez nós alcancemos mais mulheres e ajudamos as mulheres a saírem do desconforto da incontinência urinária. Até mesmo sair do desconforto dos distúrbios urogenicológicos. Tá joia? Então, sem mais delongas, para que vocês
vamos começar já falando para que vocês se encham de conhecimento, para que vocês consigam, se vocês não têm, no caso, a endometriose, que nós vamos estar falando, mas se alguém falar, vocês já vão estar sabendo, vão estar indicando, compartilhe com mais pessoas, com mais mulheres possíveis. Esse canal é para todas as idades a partir de 18 anos, tá joia? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar da endometriose. Então nós vamos falar o que é, a causa, da onde veio a endometriose, tá? O diagnóstico e o tratamento, tá joia? Nós vamos estar falando um pouquinho de cada um deles e eu prometo que eu não vou falar palavras muito difíceis, não, para que vocês consigam entender, tá? Porque o público que eu quero falar é com você, mulher que está em casa, que trabalha, mas que não é da área de saúde e que quer conhecimento do seu corpo, ou para ajudar alguém, ou passar informação para a sua família, seus descendentes e assim por diante, tá? Então, o que é a endometriose? A endometriose, ela é uma inflamação crônica, tá? Então, nós temos o útero, ele é uma forma de pera, o nosso útero, né? Quando tá o feto lá dentro, ele cresce, ele se expande, certo? Então, dentro desse útero, tem as camadas dentro, que chama-se endométrio. Essas camadas que vão se formando, essas células que vão se formando essa camada do endométrio, é simplesmente a nossa menstruação que sai todos os meses. Então vamos lá. As células se aglomeraram, formaram essa camada. Quando deu o ciclo do mês, ela se desprende da parede do útero e sai em forma de sangue, em forma da sua menstruação. Isso é um processo fisiológico normal da mulher. Então, a cada 3, 4 semanas, a mulher tem o ciclo da descamação desse endométrio e sai ele, certo? Esse é o processo fisiológico. O que ocorre quem tem a endometriose é que essa célula do endométrio, elas se fixam em outro lugar, que não é dentro do útero. Então, ela se desprende dali e se fixam em outro lugar dentro da parede abdominal. Como que funciona a fisiologia disso? Ela é muito complexa e não sabem explicar o certo com a certeza. Então, esses estudos têm teorias que pode ser por causas imunológicas, ou somente por questões de tecidos ou órgãos que não sejam do sistema reprodutor e acabam desenvolvendo, proliferando aquela célula. Ou existe uma teoria, nada comprovada, que simplesmente aquela célula de dentro do seu útero, que era para sair, ela simplesmente mudou o seu caminho. Então, ela foi lá para a tuba uterina e se alojou em outros lugares, tá? Então, a fisiologia, o que realmente ocorre, ainda não tem descrito na literatura com toda certeza. Sabemos que são de causas multifatoriais, que pode ser por esse caminho inverso, como pode ser uma questão imunológica, como pode ser alguma alteração de tecido ou órgão sem ser do próprio sistema reprodutor. Então, o que ocorre com essa célula, ou que se desprende, ou que se desenvolve em outra região da parede abdominal? Simplesmente, ela vai multiplicar. Então, ela prolifera, ela multiplica. Quando ela multiplica e prolifera, ela começa a inflamar aquele tecido, porque ela não tem para onde sair.
Ela é uma célula que geralmente ela sai, ela dá o tempo, o ciclo da menstruação e ela tem que sair. Nesse caso, como ela se instalou em lugares diferentes do útero, ela não sai. Então ela começa a inflamar e geralmente as mulheres elas têm uma dor alucinante. Não é geralmente não, todas que têm endometriose têm uma dor alucinante. São mulheres que falam assim: a minha dor só passa se eu for no médico e tomar um remédio na veia, intravenoso. Então são mulheres que têm uma dor que fala que vai desmaiar, são mulheres que não levantam da cama, ou são meninas, né? Porque dependendo da idade, não tem uma idade, uma faixa etária certa. Pode ser que na adolescência você já consiga verificar isso, ou pode ser que somente numa fase adulta, ou mulheres que depois que tiveram filhos, que desenvolveram de alguma forma a endometriose. Então, ao certo, a idade nós não tem na literatura. Porém, nós sabemos que na fase que os hormônios estão mais ativos, as mulheres são mais propensas a desenvolver pela quantidade do fluxo, pela quantidade até mesmo da camada das células, de tudo que se envolve em questões de hormônio. Então, vamos lá. Essa célula se alojou em outro lugar, né, dentro da parede abdominal, e ela se multiplicou. Então ela cresceu, ela aumentou, comprimiu algumas estruturas, ela inflamou, né? E isso daí é o que vai fazer aquela dor torcida, torcida. Então é uma dor que a mulher sente, é uma coisa que ela se comprime até. É essas células inflamadas que fazem essa dor alucinante na mulher. Na onde, Ioná, que pode se instalar essas células? Na onde que pode desenvolver? Ela pode se envolver em qualquer lugar da parede abdominal. Ela pode se desenvolver na parede da bexiga. Ela pode se desenvolver na parede externa do útero. Ela pode se desenvolver nas alças intestinais. Ela pode se desenvolver no ovário, fora do ovário, na tuba uterina, fora da tuba uterina. Então, ela pode se alojar em qualquer um desses lugares, como em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, tem a endometriose, tem lá na parede dos rins, na parede da bexiga, ou tem lá na alça intestinal também. Tem em vários lugares essa mulher pode apresentar, tá? Então, é muito comum não ter num único lugar específico, porque às vezes essa célula desprende e quando ela vai se multiplicando e aumentando, ela se desprende e vai para uma outra parte. É algo muito interessante, que teve uma florzinha que quando eu coloquei o post da live, ela me mandou um direct falando assim: nossa, ela até tá dentro também do método Força Íntima. Ela já fez parte da nossa mentoria. Nossa, como é interessante. Hoje as meninas de hoje em dia tem tanta coisa que antigamente não tinha. Aí eu até falei para ela, ó, assiste hoje, né? Ela falou que não iria até conseguir, mas enfim, vai estar gravado no YouTube, aqui no YouTube, que vocês vão estar vendo. E ela virou e falou isso, e eu costumo dizer, sempre existiu a endometriose, né? Então, a questão é que antes os médicos não falavam, e outra questão é que as mulheres antigamente, elas não tinham uma rotina para ir ao médico especialista, né? Geralmente essas mulheres iam no ginecologista quando iam, né? Era em questões de gestação, era questão de hemorragias sérias. Então, hoje nós temos um leque de informações que antigamente não. Mas não quer dizer que não existia. Existia sim. Essas mulheres sempre sofreram calada. Então, aquelas mulheres, pode ver, muitas falam assim: nossa, minha avó, eu lembro da minha avó, falava que tinha muito, que era normal ter, né? Então, pode ver, às vezes, falava do chás. Meu Deus, eu já ouvi cada pessoa falando de chás. Chás, eu nem vou citar, eu já ouvi chá de canela com papelão, com não sei o que. Eu falei, gente, é umas coisas realmente absurda. Não que eu não goste de chá.
Eu gosto do chazinho sim, mas chá com uma erva, né? Uma camomila, uma erva doce, não com as coisas loucas que eles faziam, né? Uns chás realmente que achavam que dava algum resultado, mas na verdade só aliviava aquela inflamação daquela célula, né? E que ajudava a melhorar um pouco do desconforto. Mas sempre existiu, a diferença é essa, a frequência do médico. E o médico também não falava sobre isso, né? Então, e outra coisa, não tinha ultrassom. Meu Deus, como que ia ver aquilo ali? Se até hoje ainda é difícil, às vezes, localizar o tamanho dele, imagina antigamente que não tinha ultrassom. Tá, aí inventaram ultrassom. Quando inventaram o ultrassom não era para rotina. O ultrassom era para casos esporádicos. Depois, quando se passou a ser um pouco mais comum e rotina, ainda assim tivemos a dificuldade pelo tamanho, muitas vezes pela localização, que até hoje nós ainda sofremos com isso. Então, antigamente, a mulher sempre foi muito menosprezada essa questão da dor dela. Então, ela sofria calada, ela tinha essa dor alucinante, mas ela tinha que aguentar pelos filhos. Se fosse falar com família, com o marido, simplesmente eles falavam, era coisa de mulher, né? Então, realmente é coisa de mulher. Mas essa dor, né, nós não podemos menosprezar, porque realmente não é psicológico, é físico. Então essa célula, ela ocasiona realmente essa inflamação, ela ocasiona realmente essa dor e pode dar vários problemas nas mulheres, tá? Então vamos lá. O que pode ocasionar a endometriose? Fala assim, ah, mas é só a dor que tem, né, na região baixa do abdômen? Não, não é, tá? Então nós temos vários outros sintomas que também pode estar associado, tá? Então vamos lá. O sangramento nas fezes, tem mulheres que têm sangramentos nas fezes porque dependendo da onde está localizado essas células endometriais, são o lugar aonde pode ocasionar outros tipos de problemas, tá? Massa abdominal palpável. Às vezes cresce de uma forma, de um tamanho tão grande. Algumas mulheres vão saber, ou já ouviu falar do pessoal um pouco mais lá atrás, que virava e falava assim, eu fiz uma cirurgia e tirei um coágulo de sangue na região pélvica. Pode ser, pode não ser, mas pode ser que era uma endometriose. Que ela cresceu tanto, né, que virou uma massa palpável na região baixa do abdômen. Então, hoje em dia é mais difícil acontecer isso? Pelo ultrassom, pelo exame, pela atenção que nossos médicos cada vez estão tendo mais, mas pode ocorrer dessas mulheres que não procuram ajuda, ficarem assim, cada vez essas células vão aumentar, vão proliferar, multiplicar e crescer de tamanho, né? Então, além de se alojar em outros lugares. Então, pode ter uma massa abdominal palpável, tem alteração nos hábitos intestinais, então pode ter prisão de ventre, pode ter diarreia, então pode ter essas alterações da alça intestinal ali, do movimento do intestino, tanto para uma diarreia quanto para prisão. Dor ao evacuar ou urinar, né? Então, como aquelas células, elas podem estar diminuindo aquela luz, elas podem estar atrapalhando o espaço do intestino ali, vamos dizer, elas podem sentir, quando as fezes passam para aquela região, eles podem sentir uma dor. Ou se não, às vezes, a endometriose está localizada ali no ureter, que também pode. O que acontece? Vai sentir dor ao urinar. Ocorre muito delas se multiplicarem tanto e crescer de tamanho, como elas não se desprendem e vão embora, elas crescem e elas podem atrapalhar a luz da uretéria. Então, o que vai acontecer com essa bexiga? Vai ficar cheia de xixi, né? E vai ocorrer uma situação do quê? Da incontinência urinária por urgência.
Então, tá aí o nosso foco. Como uma situação que parece, acha que é porque é só uma dor no abdômen e não pode ocasionar nada. Pode sim. Aí me pergunta, mas tem risco de vida, né, a endometriose? Não, a endometriose em si não coloca a sua vida em risco. Porém, se não é tratada, ela vai aumentando de tamanho, vai comprimindo mais lugares e ela pode até perfurar, por exemplo, uma alça intestinal. Aí nós falamos do quê? De uma sepse. Então, a pessoa pode ocorrer situações de risco para a vida secundária, mas que veio ser ocasionada por essa complicação da endometriose. Então, nós temos que ficar atenta, nós temos que procurar ajuda, nós temos que nos manter informada, fazer um acompanhamento médico, né, para que não ocorra esse aumento, essa situação. Muitas não conseguem uma cura totalmente, porque o corpo daquela mulher, ela reage de uma forma desordenada nessa parte de estrutura, nessa parte hormonal, que acaba te levando a ter esses problemas contínuos. Às vezes diminui de um lado, aumenta do outro, às vezes cura de um lado, aparece no outro. Então, não temos uma certeza, mas vai curar. Pode ser que sim, como muitas já curaram, como outras não. Uma outra situação que pode ocorrer também é dor na relação sexual, a distensão abdominal e é um risco de causar infertilidade. Então, é muito comum ouvir mulheres que falam assim, eu não consigo engravidar por conta da endometriose. Então, eu estou em tratamento com a endometriose, não é um tratamento rápido, né, para tentar engravidar. Já também tem os estudos que falam que se a mulher tem a endometriose, não cuidou, engravidou, ela tem um risco também de aborto espontâneo. Então, ocasiona também esse tipo de problema. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, realmente ficarmos atentas nessa dor que tem. Essa dor é normal, não é? Tem que ir no médico. Não é só sentir a dor, tomar um remedinho para passar. E como que funciona, né? Geralmente, essas mulheres, elas chegam com uma dor alucinante pro médico, falando, eu não aguento mais, né? O que antes sofria calada, hoje, graças a Deus, vamos no médico conversar com o médico. Então, quando chega no médico, eles fala que tô com uma dor muito grande. O médico vai fazer o quê? Passar um exame, né? Então, nós temos o ultrassom. Então, a primeira medida a ser adotada, né? Primeira de todas, é a sensibilidade do médico, né? Em questões, verificar como que era na família, se é uma pessoa mais nova, né? E se é uma pessoa de mais idade, conversar como que era na adolescência, como que era antes, né? Para saber o que está acontecendo. Então, se chega uma mulher lá, vamos dizer, com 40 e poucos anos, com 50 anos, que não teve ainda, não passou pela menopausa, e vai conversar com o seu médico, ele vai verificar, mas peraí, o que está ocorrendo? Como que estava antes? Porque a dor abdominal, ela pode ser muita coisa. Tudo que eu tô falando até hoje aqui para vocês, da questões de distúrbios uroginecológicos, todos têm esse tipo de sintoma, que é a dor abdominal. A diferença entre a dor abdominal de algum tipo de distúrbio é que a dor abdominal pela endometriose, ela é alucinante. É uma dor que a mulher, ela chega a ter que sentar, que as pernas bambeiam. São mulheres que viram e falam assim, é só indo no médico. Às vezes você escuta falar, dá vontade de bater a cabeça na parede. Eu já ouvi meninas de 20 e poucos anos, nessa fase que tem os hormônios mais ativos, falarem isso. É uma dor terrível que não passa com medicamento comum. Tem que ir no médico. Então, a dor da endometriose, ela já vem nessa fala onde o médico tem que ter essa sensibilidade para já
ficar mais atento para pesquisar melhor. Porque muitas vezes ele é pequeno. Então esse endométrio que saiu, que se deslocou, essa célula, ela não multiplicou, ainda não está grande. E o que acontece? Ela não aparece no ultrassom. Às vezes a localização dela também dificulta a imagem. Mas aí o que acontece? O médico vai lá, pede ultrassom. Não deu nada no ultrassom, né? Até algumas pessoas falam assim, mas você não tem nada, para com isso, é frescura. Não, não é frescura. É porque simplesmente não apareceu nesse tipo de ultrassom, né? Então, o médico ele também pode associar com um exame de sangue. Então, nós temos um exame de sangue que quando a mulher ela tem endometriose, ele também dá alterado. Então, peça o exame de sangue também. Deixa eu só olhar aqui, deixa eu ver qual que é o exame C125. Vou confirmar aqui para vocês, é isso mesmo, para não falar errado. CA 125. Então, esse tipo de exame é onde vocês conseguem tá verificando também a endometriose. Então, não viu no ultrassom, porque a imagem no ultrassom, ela é boa, porque quando consegue visualizar, sabe aonde está. O exame de sangue, sabemos que tem algo ali, sabemos que tem um endométrio fora do lugar, porém nós não sabemos a localização. E o exame de imagem, ela vai mostrar onde está. Está fora do útero, né? Mas está onde? Está na parede abdominal. Ótimo, mas está onde? Está na alça intestinal? Está lá na bexiga? Está no ureter? Está na tuba? Está no ovário? Está ali perto do útero, na camada externa? Onde estão essas células? Até mesmo para a gente sempre estar verificando se não aparecem outras complicações. Então, quando é muito pequeno, o ultrassom comum às vezes acaba não conseguindo captar, absorver esse tipo de imagem. Aí, geralmente, o médico, ele passa um outro ultrassom, que ele é mais especializado. E geralmente tem um preparo diferente. Geralmente eles pedem até para fazer uma lavagem intestinal, porque aí consegue tirar aqueles gases, aquela massa que fica ali parada, atrapalhando a absorção da imagem, a captação do aparelho, a captação da imagem dessa região abdominal. Então, é comum pedir? Não, não é. Porque geralmente as mulheres, quando elas já chegam para o médico, elas já chegam com a dor, com um tempo de dor muito grande e já consegue descobrir no ultrassom. Mas pode ocasionar que é tão pequeno que não consegue. Aí, no caso, eles pedem o CA e depois pedem o ultrassom especializado. Tá? É difícil pedir o ultrassom especializado, mas eles pedem também quando não estão conseguindo detectar. Depois o tratamento, né? Quando eles veem que confirmou, é uma endometriose, eles vão pensar na abordagem de tratamento. Mesmo durante esse período desse tratamento, desse desconforto que foi buscar, porque tá com dor, eles já iniciam, geralmente, terapia de hormônios, né, para essa mulher, para já iniciar a reposição, até mesmo para controlar isso. Porém, enquanto não se identifica, não consegue saber ao certo. Então, o tratamento é tanto medicamentoso, que é a primeira escolha que eles fazem. Primeira coisa que eles fazem vamos tratar conservador, medicamentoso. Muitas vezes existem medicamentos que são injetáveis, né? E são medicamentos que eles conseguem, como que fala? Por implante, eles colocam lá dentro e vai liberando aos poucos esse medicamento, tá joia? E no último caso, são casos de cirurgias, tá? Então, eles tentam muito tempo, com o medicamento, às vezes controla, ameniza esses desconfortos, para depois
eles pensarem numa possível cirurgia. E temos também as terapias complementares. As terapias complementares vai ser uma live somente delas, porque é onde a fisioterapia, né, o tratamento fisioterapêutico entra. Então eu vou fazer uma live somente de terapias complementares de endometriose e de distúrbios uroginecológicos de uma forma geral, tá? Então, hoje, o que eu queria que vocês entendessem e que passasse isso para frente, mulheres, conversassem com as suas filhas, que conversasse com os pais, com os maridos, que se ela tá com uma dor, né, ou se você, Florzinha, tem uma dor, né, essa dor ela não é psicológica. Mesmo que você já tenha ido no médico e que não teve a oportunidade de fazer um exame de sangue, ou que você simplesmente não conseguiu diagnosticar, o médico não diagnosticou, não é psicológico. A endometriose, ela é física, a dor existe, então é sim uma questão física e não é uma questão psicológica. Agora, o que nós não podemos deixar de falar é que essa questão física leva a problemas emocionais, porque ela não descobre o que tem, ela não sabe o que é, né? Então, as pessoas ainda falam que é psicológico e ela sente aquilo. Então, essa questão emocional da mulher, ela fica muito abalada. Então, dá um desconforto, dá uma baixa autoestima. Mulheres que têm dores assim, essa questão da região pélvica, tem uma diminuição muito grande da musculatura, da força, do libido. Muitas vezes perdem sangue, então ela tem as vitaminas baixas. Tem perdas de urina, então essa perda de urina também faz com que o emocional delas ficam abalado. A questão de diarreias, né, e prisão de ventre. Então a mulher realmente às vezes ela perde esse controle do esfíncter anal, então tem a incontinência fecal. Então são várias questões, fora que isso ocorre todo mês. Então, quando a mulher ela tem endometriose, naquele período do ciclo menstrual, que é onde aquela célula tinha que sair, ela não sai, essa mulher tem muita dor. Quem tem dor não tem como estar feliz. Quem tem dor, ela não consegue sair feliz de casa para ir trabalhar, ou cuidar dos filhos, ou simplesmente passear. Ela está com dor, ela tem que ficar em casa, ela fica deitada. Então, não podemos menosprezar a dor de uma mulher que tem a endometriose. Além disso, às vezes essa questão da endometriose, mesmo sendo tratada, pode ter levado a ela uma infertilidade. Então ela tem uma questão ali emocional com essa questão que não de infertilidade, que isso é sério, pode levar às depressões. Então não menospreze. Se você conhece alguma mulher, alguma menina que tenha essas dores alucinantes, que tem esses sintomas todos que eu falei, que tem que verificar, vai ao seu médico, pesquisa. Existem várias terapias complementares para ajudar, principalmente quando é mais nova. Tudo que se inicia com a prevenção é o melhor tratamento. Então, até mesmo se tá bem no começo, se é pequenininho, não deixe aumentar. Já corra atrás das terapias complementares, não somente a medicamentosa, tá joia? E não negligencie. Vai ao médico, faz o acompanhamento, faz os exames de rotina, verifica o tamanho, tá crescendo, não tá, tá no mesmo lugar, não tá. Se o médico não pedir, vocês vão lá e peçam, converse, fala, não, olha aqui, eu preciso, eu quero. Então, assim, acompanha de perto isso. Então, veja, sinta o seu corpo. Antes, as mulheres não tinham essa opção. Por isso que não se falava de tantos distúrbios como hoje.
Então, se elas não tinham essa oportunidade de conversar, essa oportunidade de poder buscar ajuda e falar, né, do que está ocorrendo, se está doendo, se está ardendo, se está vazando, se está simplesmente ressecado. Antigamente se sentia tudo isso, tinha todos os sintomas, a única coisa que não falavam. Então, mulheres incentivam outras mulheres a falar sem vergonha, né? Sem ter vergonha de falar com o seu médico, com a sua amiga, porque é somente para o seu bem, para viver bem, hormônios estando adequado, essa região íntima estando tudo adequado, isso daí vai trazer um equilíbrio para a sua vida. Nós mulheres precisamos desse equilíbrio, nós precisamos cuidar, nós precisamos se olhar, nós precisamos sempre nos avaliar essa questão e falar não quando precisar falar não e buscar ajuda quando necessário. Então não sinta dores, não fale, não menospreze. Ah, essa dor é porque está menstruado. Peraí, mas qual a intensidade dessa dor? Realmente, temos as cólicas menstruais, mas a cólica menstrual é diferente da dor abdominal que uma endometriose pode causar. Então não vamos negligenciar, não vamos menosprezar essa dor, vamos correr atrás e vamos ajudar. Então, para que ajude mais mulheres, eu peço que vocês comentem nesse canal, que vocês compartilhem esse canal, que vocês se inscrevam nesse canal e ativem os sininhos. Semana que vem nós temos mais uma live. Se você não participa de algum grupo nosso, só colocar eu quero aqui embaixo que eu envio o link. Lá eu envio todas as informações de quando vai ter as lives, o dia, o horário. Ou me siga aqui no Instagram para ter mais informações e ficar cheia de informações do seu corpo, verificando o seu corpo, cuidando de você, cuidando da sua saúde íntima. Certinho, florzinhas? Foi um prazer estar essa noite com vocês. Muito obrigada e até mais.